vocês pela oportunidade. Para mim é sempre um dilema pregar, sabe, Bela? Eu queria, inclusive, antes de começar a palavra, pedir mais uma oração. Algum irmão que Deus tocar no coração, que ore por mim, rapidinho, pela minha saúde. Hoje de manhã eu já não acordei muito bem, o mal-estar tremendo. Na verdade, na madrugada de sexta para sábado, eu estou com alguma coisa no estômago, eu comecei a fazer os exames agora, mas eu tenho comido quase tudo, eu tenho passado mal. Eu tenho tido diarreias constantes sempre. E na madrugada de sexta para sábado, eu passei a noite toda reinando no trono lá, não foi no trono da graça, mas... E hoje pela manhã eu não acordei muito bem também, tomei café da manhã, vim para o culto, e já de manhã eu já não estava legal. Hoje à tarde eu senti muita fraqueza no corpo, tanto que eu não consegui levantar da cama hoje de tarde. Acabei dormindo praticamente a tarde toda. E eu queria que algum irmão orasse por mim. Irmã Ivone? Ô, glória! Para que Deus restaure minha saúde, para que esse mal-estar não atrapalhe aquilo que eu tenho certeza que o Espírito Santo preparou para nós essa noite. Levanta as suas mãos. Nós entendemos que tudo isso é batalha espiritual. Como Bela falou pela manhã, isso é profético. Nós aqui, congregação Terra Santa, estamos iniciando a entrega de uma Bíblia em cada casa em Aracaju, na capital. E aqui no nosso bairro e aqui na nossa quadra. Então, isso tudo é batalha espiritual. E as pessoas que são mais atingidas é quem está na frente de batalha. E André é o nosso líder aqui em Sergipe. Então, ele é uma pessoa acessível, é uma pessoa bem fácil da gente chegar a ele, mas ele é o nosso líder. Então, Deus sabe o peso que esse homem, ele é pesado, mas o peso espiritual também é grande. Então, com toda a fé no seu coração, chega as suas mãos para ele. Senhor, no nome de Jesus, na autoridade que o Senhor nos deu, como profetas do Senhor, nós abençoamos a vida do teu filho André. Pedimos a Deus que a graça, a força, saúde seja sobre ele, em nome de Jesus. Toma o corpo físico de André, cobre, Senhor, da cabeça à planta dos seus pés. A palavra que o Senhor colocou no coração dele, em nome de Jesus. Eu oro para que a tua palavra, ó Deus, que a tudo a tua palavra se submete nessa terra. Seja, ó Deus, ministrada no coração dele e que ele tenha paz para ministrar o nosso coração conforme o que o Senhor ministrou. Nós oramos também para que o Senhor continue guardando a nossa vida, a nossa família. Nós estamos aqui, reinando, ó Deus, junto contigo neste lugar. E cremos que o exército do Senhor está nos guardando. E é nisso que nós descansamos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Amém. Como eu estava falando, hoje de manhã estivemos aqui falando sobre a importância da palavra e desafiando a igreja para a distribuição das Bíblias, dando start aqui na cidade de Aracaju, a nossa capital. Então nós começaremos, na verdade começamos hoje, em nome de Jesus, a Bíblia em cada casa aqui em Aracaju. E hoje de manhã eu compartilhei uma palavra em 2 Timóteo, no capítulo 3, no versículo 16 e 17, que diz: toda a escritura ela é divinamente inspirada, proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Hoje eu consegui ainda meditar na palavra durante um tempo, e eu estava meditando nessa carta a Timóteo, segunda carta que Paulo escreveu a Timóteo. Paulo escreveu essa carta em um contexto um pouco complicado. Ele estava preso, e além dele estar preso, ele tinha certeza que ele morreria a poucos dias após ele escrever essa carta. A Bíblia diz que existiam algumas preocupações no coração de Paulo, e uma dessas preocupações era em deixar sucessores, homens e mulheres comprometidos com a palavra de Deus, que pudessem continuar levando a palavra e o evangelho de forma perfeita, da maneira que Paulo levava. Se a gente for se aprofundar um pouquinho no livro de Timóteo, na segunda carta ao Timóteo, a gente vê que Paulo tinha essas preocupações e ele confiava muito em Timóteo, porque ele escreveu a primeira e a segunda carta de uma forma muito específica. E essa carta que Paulo escreveu a Timóteo não foi uma carta exclusivamente para Timóteo, para a igreja daquela época. Foi uma carta que ele escreveu para nós.
Esse texto que a gente vai meditar hoje, a gente não vai ficar aqui nos versículos 16 e 17. A gente vai dar uma meditada rápida em todo o capítulo, para que a gente entenda e perceba que o contexto que Paulo vivia naquela época não era nada diferente do que a gente tem vivido hoje. Vamos ler 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1. Amém? 2 Timóteo 3, 1. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas não negando a eficácia dela, destes, afasta-te. Em algumas versões fala destes, foge. Porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também esses resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também o foi o daqueles. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência, perseguições e aflições tais, quais me aconteceram na Antioquia, com Icônio e em Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas elas me livrou. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganado. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. E que desde a tua meninice sabes as sagradas escrituras, em outras versões, mesmo desde a infância, e desde o seu tempo de criança, sabes as sagradas escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que é em Cristo Jesus. Toda a escritura, ela é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Lá no versículo 1, sabes, porém, isto, que nos últimos dias, para alguns estudiosos que estudam a volta de Jesus, a escatologia, os últimos dias são aqueles dias que precedem, aqueles dias mais próximos à volta de Jesus. Para os reformados, os últimos dias são os dias que ficam entre a primeira e a segunda volta. Então, para os reformados, Paulo já se considerava vivendo os últimos dias. Não cabe a mim essa noite falar que eu creio no que os reformados pregam, no que o pessoal da escatologia prega. Isso não importa, não é? A mensagem principal não é essa.
Eu quero que vocês entendam que o contexto que Paulo vivia naquela época, que a preocupação dele em gerar discípulo, a preocupação dele em discipular e deixar alguém que continuasse a executar o trabalho do Senhor de maneira perfeita como ele fazia, suportando as tribulações e todas as perseguições que ele viveu naquele tempo. A Bíblia fala que naquele tempo, como hoje, falsos profetas bombardeavam a igreja do Senhor por todos os lados. Essa última prisão de Paulo, quando ele escreveu essa segunda carta a Timóteo, ela não foi uma prisão de cunho religioso, ele não foi preso porque ele pregava o evangelho. Isso tinha sido antes. Nesse tempo, Paulo ele já estava sendo perseguido, ele já estava sendo visto como malfeitor, como um caluniador. Ele já estava respondendo a crimes gravíssimos contra o governo daquela época. E por causa dessas acusações, o Paulo já tinha certeza, estava ali preso, ele já não tinha mais esperança de ser liberto. Ele sabia, pelos crimes que eu estou respondendo, mesmo sendo crimes mentirosos, mesmo eu não tendo feito tudo isso que eles estão me acusando, eu tenho certeza que dessa vez eu não escapo. E lá estava ele, preso. Mas mesmo na cadeia, mesmo na prisão, sabendo que ele viveria os últimos dias, ele escreveu a Timóteo, encorajando Timóteo e falando: Timóteo, independente do que aconteça, você é jovem, você ainda é um rapaz tímido, mas independente do que aconteça, Timóteo, permaneça na palavra. E a mensagem que Paulo tem que Deus tem para essa noite, para toda a igreja, é: permaneçam na palavra. Permaneçam na palavra. Quando a gente continua a leitura desse capítulo, a gente pode ver uma lista de pecados, dos piores pecados que o homem bem pode cometer. E se a gente parar para analisar a nossa sociedade hoje, é tudo isso que tem acontecido. São filhos desobedientes, são homens e mulheres amantes do prazer. As pessoas estão amando, existe uma frase que fala assim: nós devemos adorar a Deus, amar as pessoas e usar as coisas. Só que o coração pecaminoso, a natureza pecaminosa do homem, tem feito uma bagunça tão grande que a forma que a gente tem vivido hoje é o seguinte: a gente esqueceu de Deus, a gente usa as pessoas e a gente ama as coisas. E isso é muito grave, porque a partir do momento que a gente esquece de Deus, que a gente deixa de se apegar, deixa de permanecer na palavra, o nosso coração vai se voltar para as coisas, e a gente vai usar as pessoas para que a gente consiga ter as coisas, e a nossa sociedade está vivendo dessa forma. E às vezes a gente se engana, porque a gente acha que o ambiente é que forma o caráter do homem, mas isso é mentira. Deus ele fez o mundo perfeito, igreja. Tudo que Deus criou foi de maneira perfeita. Todos os ambientes que Deus criou foi de maneira perfeita, não existia pecado. Mas infelizmente a nossa natureza pecaminosa tem modificado os ambientes. A nossa natureza pecaminosa tem levado dores, tem levado dificuldades, tem levado tudo de ruim que tem acontecido na terra. É nossa culpa. Mas por que, André, é nossa culpa? Por que Deus permite que isso aconteça? Porque a gente deixou de se apegar à palavra. Porque a gente permitiu que a palavra deixasse ser o nosso guia de fé e obra. Porque a gente permitiu que a ética que a gente tanto prega saísse da nossa vida. Isso é muito triste, igreja. É muito triste. Porque isso não é algo daquela época. Isso não é algo só da nossa época, isso vem de geração em geração. E a população, a sociedade, ela vem se corrompendo cada vez mais, ela vem se perdendo cada vez mais. E às vezes a gente fica perguntando: meu Deus do céu, temos depositado a nossa confiança em tantas coisas, principalmente no governo terreno, no governo do homem. A gente tem vivido um tempo de polarização na política, onde homens e mulheres têm brigado, porque um é de vermelho, outro é do verde e amarelo. Porque a nossa esperança deixou de estar na palavra de Deus. A nossa esperança está no presidente, a nossa esperança está no governo, a nossa esperança está em tudo, menos na palavra de Deus. Enquanto a nossa esperança estiver fora daquilo que Deus nos deu como nosso manual, a gente só vai de mal a pior. A gente não vai conseguir consertar o mundo, a gente não vai conseguir transformar a vida das pessoas, a gente não vai conseguir transformar a vida das pessoas. Eu queria que vocês anotassem
4 palavras que eu encontrei aqui nesse capítulo. 4. São 4 conselhos rápidos que Paulo nos dá. A primeira dessas palavras é foge. Se a gente voltar lá no versículo 5, foge, na minha versão está afasta-se. Segunda palavra, segue, versículo 10. No versículo 14, permanece. E no capítulo 4, no versículo 2, pregue. Pregue. Amém, irmã Graça? Primeira palavra, que está lá no versículo 5 do capítulo 3, que é foge. Na versão que eu meditei em casa, está foge. Nessa daqui está afasta-se. Segunda palavra, segue. Terceira palavra, a palavra segue, ela está no versículo 10. Terceira palavra, permanece. Versículo 14, do capítulo 3. E a quarta palavra, pregue, que está lá no capítulo 4, no versículo 2. A gente ainda vai chegar lá nesse trecho da leitura. Amém? E diante dessa loucura que a sociedade tem vivido, diante de tanto pecado revelado, porque eu vejo muita gente falando, por exemplo, eu não acho certo o crente entrar na política porque a política corrompe. Eu não acho certo o crente ser policial, porque o policial ele vai corromper. O sistema é corrupto. Eu não acho certo o crente entrar nesse negócio, porque lá tem muito dinheiro e o coração ele vai se corromper. Mas, irmãos, a gente precisa entender uma coisa, não é o ambiente que vai nos corromper. O ambiente só vai revelar o pecado que já existe em nós. Então, se você é uma pessoa adúltera, você vai ficar sozinho com a mulher, não é porque você ficou sozinho com a mulher que você vai pecar, não. Você vai pecar porque o pecado já existe e você não tem lutado contra ele. Se você for corrupto, não vai ser só na política que você vai roubar. Se você for fofoqueiro, não vai ser só quando a vizinha fofoqueira encosta. Não, não é um ambiente. Você, como cristão, pode ir a qualquer lugar, desde quando você esteja guiado, direcionado, fundamentado na palavra de Deus. Vamos lá, capítulo 3, versículo 5. Primeira palavra que a gente anotou é foge. São os 4 conselhos que eu peguei no capítulo 3 e um trecho do capítulo 4. Para nos ajudar. É um conselho que Paulo deu a Timóteo e que é para nós hoje, para que a gente consiga vencer as dificuldades desses últimos tempos. Seja lá esses últimos tempos, porque Jesus está voltando agora, seja lá últimos tempos de lá de quando Jesus voltou a primeira vez até a segunda volta. Mas que a gente saiba vencer quando o inimigo se levantar, para que a gente saiba vencer quando o inferno se revelar na terra como já tem se revelado. A gente tem vivido Sodoma e Gomorra, acho que de uma maneira pior ainda. Pior ainda. As nossas escolas, as nossas universidades, as nossas igrejas estão vivendo uma crise de caráter tão grande. Infelizmente, ou felizmente, a gente só vai conseguir resolver isso através da palavra de Deus. Não tem outra receita, não tem outro remédio. Enquanto a Bíblia não foi introduzida em todos os lares, enquanto as pessoas não consultaram a palavra de Deus e entender que aqui é o nosso guia para tudo. Se você está doente, aqui vai te dar uma palavra. Se você está triste, aqui tem uma palavra para aquecer seu coração. Se você está endividado, aqui tem uma palavra para te ajudar a vencer as dívidas. A gente tem vivido de uma forma tão vaga, a gente tem corrido tanto das escrituras, que eu conheço pessoas que gastam 2, 3 mil reais pagando coach para organizar a sua vida, gente. Não tenho nada contra coach, não, amém. Mas se a gente entendesse o valor que a Bíblia tem,
se a gente consultasse a Bíblia todas as vezes que a gente tivesse um problema, se a gente buscasse a solução dos nossos problemas, independente de qual for ele, na palavra do Senhor, a gente economizaria esse dinheiro. A gente deixaria de ver tanto vídeo de autoajuda no YouTube, a gente deixaria de buscar conselhos em pessoas que não têm nenhuma sabedoria bíblica e só afunda mais a gente no nosso problema. Vamos lá, versículo 5. Tendo aparência de piedade, mas negando, sim, ele fala de todos esses pecados, né? Irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, cruéis. E lá no versículo 5 fala, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. São pessoas cruéis, que até se mostram piedosos, mas não exercem a piedade. Foge. É o primeiro conselho que Paulo nos dá essa noite. Se essas pessoas, com todos esses pecados, têm se aproximado de nós, aparentando ser alguém de bem, com aparência piedosa, com aparência de alguém que quer nos ajudar, mas que por trás a vida dele está toda bagunçada e todos esses pecados estão sendo revelados, foge. Não acha que você é santo demais não, que você é crente demais, que você vai conseguir ter relacionamento íntimo com uma pessoa dessa, sendo que essa pessoa não vai acabar te corrompendo. Eu era uma pessoa dessa forma, eu tenho muitos e muitos amigos. Quem for em Salvador comigo vai ver que se eu sair na rua é difícil, eu paro de 2 em 2 minutos, né, Natália? A Natália, irmã Dilma, foi lá, é carro que para falar comigo. Então, esse meu jeito, amigo de ser de todo mundo, me fez ter muito amigo no mundo. E eu lembro que quando eu me converti logo, minha mãe falava, André, pelo amor de Deus, se afasta dessas amizades. Eu falava, que nada, eu sou crente, minha mãe, eu sou crente. Mas existia uma natureza pecaminosa que estava viva dentro de mim ainda. O velho homem não tinha morrido, o velho homem ele estava muito vivo. E por mais que eu achasse que eu estava bem, por mais que eu achasse que eu já era santo, que nada podia me corromper, eu comecei a afundar por conta dessas pessoas. Pessoas mentirosas, enganosas, pessoas que praticavam adultério, pessoas que não respeitavam pai e mãe, pessoas mentirosas, pessoas invejosas. E eu comecei a me tornar como essas pessoas. E eu sei que aqui dentro tem pessoas que têm esse mesmo pensamento. Eu sou crente e eu tenho capacidade de caminhar com quem eu quiser. Porque quem vai influenciar, nossa, se fosse tão fácil assim, eu caminhar com as pessoas com o pior caráter do mundo e só eu conseguisse influenciá-los. Em alguma forma eles vão influenciar a gente também. E sabe o que é pior? Se você abrir seu coração e for pedir conselho a essas pessoas. Ah, André, mas ele é meu amigo, amém. Ele me ajudou quando eu precisei, amém. Talvez ninguém da igreja estendeu a mão quando eu estava mal, mas aquele cara do mundo, ele é bom. Ele tem um coração bom, ele estava com... Não, gente. Vem para a palavra. Vem para a palavra de Deus. Aqui tem tudo o que você precisa. Tudo o que você precisa. Versículo 10 do capítulo 3. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor e paciência. Tu, porém, tens seguido, permanece seguindo, meu irmão. Se você está caminhando com o Senhor, se você tem usado a Bíblia da maneira correta, e a Bíblia tem sido o seu manual, não deixa de seguir o que as Escrituras te ensinam todos os dias. Então segue, continua a seguir, não deixa de maneira nenhuma. Não troca aquilo que tem na Bíblia, não troca aquilo que a Bíblia nos diz por qualquer ensino vão, por qualquer heresia que seja pregado, por mais bonito que seja, pastor Oswaldo. Porque hoje a gente tem visto pregadores amaciando o ego de todo mundo. É pecado, mas... Sabe? Antigamente era pior, hoje, sabe, as pessoas estão tentando maquiar o pecado. As pessoas estão tentando maquiar aquilo de ruim que a gente tem feito, para que a nossa vida, o nosso pecado, que a Bíblia seja adaptada ao nosso pecado. Eu escutei alguém falar uma vez, um negócio que eu fiquei impressionado. A pessoa falou comigo, velho, eu faço porque Jesus já morreu na cruz. E a Bíblia diz que todos os meus pecados já foram pagos.
pelo sangue que Jesus derramou na cruz. Então, isso que eu pequei hoje já foi pago. E é um crente, ministro de louvor. E é isso que tem sido pregado. Não é só essa pessoa, esse meu amigo, abençoado. Não é só ele que tem vivido dessa forma. E eu falo, mano, mas a Bíblia diz isso, mas mano, pelo amor de Deus. Eu tenho conversado, eu tenho um tutor, eu tenho um coach que é crente, o cara é pastor também, e ele me acompanha, ele falou, você não precisa ficar se sacrificando, você não precisa ficar carregando o peso desse pecado mais, porque Jesus já morreu, já pagou, está pago, eu estou de boa. Meu Deus do céu. Espírito de engano. Então, meus irmãos, não sejam levados por essas falsas doutrinas. Continue seguindo a palavra de Deus, a Bíblia por Bíblia. Vamos deixar de estudar a Bíblia pelo YouTube, vamos deixar de ouvir pregação. Teve um tempo da minha vida que eu deixava de ler para assistir vídeo o tempo todo. Eu não buscava nenhuma revelação para mim. Eu sempre me alimentava do que Deus revelava para as outras pessoas. Essa semana foi um rapaz lá na base e ele falou, eu não conheço. O Elton foi comprar um óculos, fazer o óculos, o rapaz que vende óculos foi lá e levou um amigo. Eu fui abrir o portão, que vende entrou e o amigo ficou. Eu fiquei conversando com ele. Ele disse, aqui é um centro de recuperação. Eu falei, está repreendido. É uma base missionária. Está me achando com cara de drogado. E aí fiquei conversando com ele no portão. Nessa conversa ele falou, meu irmão, ore por mim que eu estou afastado. Estou um pouquinho afastado. Eu falei, meu irmão, o que aconteceu? A mulher me largou, eu me revoltei e preferi não ir mais para a igreja. Mas eu estou assistindo a novela da Record, é a mesma coisa. Eu me segurei para não rir na hora, porque, infelizmente, tem muito crente vivendo dessa maneira. Se autodenomina cristão, mas não tem coragem de se alimentar da palavra, tem preguiça. Mas eu não entendo, você nem busca tentar entender. Eu leio, não absorvo, mas você não continua lendo, você não ora pedindo ao Espírito Santo que traga discernimento, que te ensine aquilo que está escrito lá. A minha avó, Eolina, analfabeta, aprendeu a ler através da Bíblia. Hoje ela não lê quase nada, mas ela prega a palavra de Deus muito bem, porque a Bíblia ela sabe ler. Ela está com 86 anos, acamada, teve derrame há 26 anos atrás, está em cima de uma cama. E o melhor programa da minha avó até hoje é se alimentar da palavra de Deus. A gente colocou uma televisão no quarto dela, ela assiste um monte de culto, a Assembleia de Deus de todos os estados. Ela sabe toda, essa é da Paraíba, né, Deco? Eu falei, vó, da Paraíba. E ela assiste muito, só que todos os dias, 1h da tarde, ela desliga a televisão. E das 1 até as 18 horas, ela senta na cama, só move um braço, mas é aquele braço, o óculos, se alimentando da palavra. Eu falo todos os dias a ela, todas as vezes que eu falo, vó, a senhora é o maior exemplo de um cristão. Se a senhora não for para o céu, eu estou frito. Imagina a misericórdia. Então, meus irmãos, o conselho que Paulo deixou para Timóteo e deixa para a igreja essa noite segue. Continua seguindo a palavra. Continua estudando, se alimentando da palavra. Quanto mais você conhece de palavra, menos você vai buscar conselhos vãos. Quanto mais você conhece de palavra, menos você vai se alimentar daquilo que não presta. Quanto mais você se alimenta da palavra de Deus, menos você vai buscar em pessoas que não têm nada de bom para te oferecer. E sabe o que é melhor de tudo isso? Quando você está alimentado da palavra, da genuína palavra de Deus, você vai ser essa pessoa do conselho. Você vai ser essa pessoa que as pessoas procurarão, sabe? Você vai ser Gisele, minha irmã, está em casa, estou. Faça um café aí, está me devendo um café, já tem 2 meses. E você vai ser a pessoa do conselho, você vai deixar de ser aquela pessoa que busca se aconselhar, que busca para ser aquela pessoa que tem uma palavra de sabedoria, para ser aquela pessoa que vai ser referência quando aqueles que estão passando por algo ruim, você vai ser referência porque você vai estar se alimentando da palavra. Terceiro conselho, permanece, está lá no versículo 14. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e que foste inteirado, sabendo de quem o tens
aprendido. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste. Permanece. Segue, permanece na palavra, meu irmão. A palavra de Deus, ela nunca vai ter um fim. Eu conheço pessoas que já leram a Bíblia 1000 vezes. E todas as vezes que ela lê novamente, ela vai receber uma revelação nova. Todas as vezes que ela lê novamente, ela vai... Você pode ler o mesmo versículo, apenas um versículo da Bíblia. E todas as vezes que você lê, você vai... Então permanece, meus irmãos, permanece na palavra. A palavra de Deus, ela nunca vai ser insaciável, que você tenha essa sede, que nunca passe. E quanto mais você beba, quanto mais você coma da palavra de Deus, você tenha mais sede, mais fome de comer. Então permanece na palavra. Quarto conselho. Você já fugiu dos homens maus, dos homens corruptos. Foi o primeiro conselho que Paulo deixou. O segundo, ele pediu para você seguir fazendo aquilo que você estava fazendo, que é se alimentando da palavra. O terceiro conselho, ele pede que você permaneça nela. E o quarto conselho é pregue. Pregue a palavra de Deus. É o papel de todo crente pregar a palavra de Deus. Todos nós precisamos pregar a palavra de Deus. Em tempo e em fora de tempo. Não existe lugar, não existe hora. Eu rodei Uber quando eu estava fora da base, quase 2 anos. E eu lembro que todas as vezes que eu tinha a oportunidade de falar de Jesus, eu falava. E às vezes eu chegava na casa do passageiro, o cara não queria descer. E a corrida chamando, eu querendo aceitar outra, e ele lá no carro chorando. Porque eu aproveitava esse momento. Porque ali era o meu campo missionário naquele período. Era o meu carro. Sabe, o alvo eram as pessoas que entravam nele. Então você pode usar do seu trabalho. Você pode usar daquilo que você faz todos os dias. Às vezes a gente vai na padaria, a gente fala com o padeiro, com a menina que atende, com o caixa, 10 vezes na semana. Às vezes você vai no médico que você faz exame, aquele médico ele te atende 3, 4 vezes no ano. Sabe, você tem relacionamento com o seu professor todos os dias na sua escola. Mas você se recorda quantas vezes você pregou a palavra para essas pessoas? E Deus ele tem colocado algo no meu coração sobre a entrega das Bíblias. Meus irmãos, eu queria incentivar vocês a comprar 10 Bíblias para deixar em sua casa. 10 Bíblias, sua. Compra 10 Bíblias e deixa em casa e ora, fala, Senhor, eu quero abençoar 10 pessoas com essas 10 Bíblias. É uma meta para 1 ano, não é nenhuma dificuldade para nenhum de nós. E eu vou falar uma coisa para você, experimenta fazer isso e você vai ver o que Deus vai fazer na vida dessas pessoas. E o desafio não é para a pessoa que você ama não, seu amigo não é para quem você não ama. É aquela pessoa que te incomoda, que pisa no seu calo, aquela pessoa que você ora para cair um raio na cabeça e matar e Deus levar para o céu. Ora por essa pessoa e dá uma Bíblia a ela. Eu acho que é a melhor maneira da gente pregar hoje e dando o melhor presente que essa pessoa poderia receber, que é a palavra do Senhor. Na casa da minha mãe tem uma coleção de Bíblia velha. Eu estava conversando com ela a última vez que eu fui em Salvador. Eu falei, minha mãe, a senhora costura, reforma essas Bíblias. Vou desafiar a senhora, reforma tudo, deixa bonitinha e vamos dar de presente aos outros, porque a Bíblia envelhece e ela bota lá no canto. Envelhece, tinha 15 Bíblias lá no canto. E às vezes a gente tem Bíblias velhas em nossa casa, a gente tem Bíblia velha lá no armário, a gente tem Bíblia velha no guarda-roupa. E a Bíblia, ela não deixa de ser a palavra do Senhor, seja ela nova ou seja ela velha. A palavra está viva, a palavra viva quando ela está aberta. Que a gente tenha essa convicção, meus irmãos, que a gente precisa fugir dos homens maus, fugir da aparência do mal, que a gente precisa se fortalecer todos os dias na palavra, que a gente precisa permanecer na palavra de Deus e que a gente precisa pregar o Evangelho do Senhor em tempo e fora de tempo. Essa é a palavra do Senhor para nós essa noite. Que a gente permaneça na palavra, que a gente permaneça pregando o Evangelho para todas as pessoas. Que a gente entenda o nosso papel. Não é porque eu sou missionário, não. Mazinho, meu irmão. Se você estiver lá no poste, lá em cima, prega para o seu colega do lado. Eu sei que você já faz isso, meu irmão. Sabe? Juliano, Pastor Joel. Que vocês tenham convicção, meus irmãos, quem vocês são no Senhor. E que vocês entendam que quando a gente se apoia na palavra de Deus, nada pode nos derrubar. Quando a gente se apoia na palavra de Deus, não tem conselho, não tem heresia, não tem pecado, nada
nada de ruim que possa nos cercar vai nos derrubar, porque a gente vai estar fundamentado na palavra, a gente vai estar fundamentado em algo vivo e que nos traz vida todos os dias. Que Deus abençoe a igreja. Mais uma vez, obrigada pela oportunidade. Se eu falei alguma coisa errada, Bela, me pega lá, lá na base.